Olá, meu nome é Pedro Henrique Melo dos Santos e estarei fazendo esse vídeo aqui para apresentar o meu trabalho de TCC, que se chama A Diplomacia de Status no Contexto das Relações Taiwan-Paraguai, Estratégia para manter reconhecimento diplomático e repressão geopolítica chinesa. Contextualizando a situação, a relação entre Taiwan, né, a República da China e o Paraguai é muito singular e díspare, principalmente no século XXI, né, que a maioria dos países da América Latina estão se aliando mais com a China, e a China teve uma influência constante. Essa aliança ela segue ininterrupta por mais de 60 anos, desde a década de 50, e se torna cada vez mais forte. A justificativa de pesquisa se deve que o caso Taiwan-Paraguai ele tem muitos insights, né, para a teoria das relações internacionais, principalmente no que tange a relação entre estados de facto e estados pequenos, né, e sobre diplomacia de status, principalmente em contexto da disputa entre grandes potências como Estados Unidos e China, Rússia, Estados Unidos, Rússia e União Europeia. Ele também mostra como estados pequenos ou estados que não são reconhecidos por grande parte do mundo, como Taiwan, podem utilizar dessa questão do, das relações internacionais de status para buscar resoluções intangíveis e simbólicas, né, e manter relações estratégicas em relação à disputa entre essas grandes potências. Então, essa é uma justificativa do porquê ter feito essa pesquisa. Bem, o objetivo de pesquisa. Nós temos o principal objetivo, né, que é analisar a estratégia diplomática de status que foi empregada tanto por Taiwan ou República da China e Paraguai para manter esse reconhecimento bilateral. E temos quatro, quatro subobjetivos, né? Identificar as estratégias específicas que esses dois países fizeram, né, esses dois pequenos estados, para fortalecer suas relações, né, no período recente, avaliar o impacto econômico de um acordo de cooperação econômica que foi firmado em 2018, né, analisar como a China usa pressão de várias formas, como sabotagem, espionagem e outros artefatos para conseguir desandar esse acordo, né? E quais são os benefícios que tanto tem para Taiwan quanto para o Paraguai em manter essa aliança diplomática viva, apesar da forte pressão chinesa e da economia chinesa, que é muito maior que a economia de Taiwan. Qual é a hipótese principal para que esses dois países ainda mantenham relações? Primeiro, por Taiwan, né? Como Taiwan ou a República da China não é reconhecida pela maioria dos países, é muito importante para Taiwan que ela culture e fomente de forma muito forte e expansiva as suas relações com os países que de fato o reconhecem como um país, no caso do Paraguai. Então, essa diplomacia de status que Taiwan tem para Paraguai é benéfica para propagar seus ideários, sua economia, né, sua representatividade pelo mundo por um Estado que é formalmente reconhecido como é o Paraguai. Já o Paraguai, essa questão de status ajuda o Paraguai a ter benefícios econômicos do Taiwan, que é um dos maiores desenvolvedores de tecnologia do mundo, né, e conhecimento. Então, existem várias bolsas de alunos paraguaios estudando nas melhores universidades de Taiwan, né, e várias empresas taiwanesas investindo no Paraguai, que traz uma troca de tecnologia muito forte. Além de que, né, para a elite política do Paraguai, que é basicamente o do Partido Colorado, a aliança com Taiwan demonstra uma coerência ideológica muito forte para a população do Paraguai. Então, os benefícios são mútuos, né? Eles mantêm seus estados, mantêm sua relevância, tanto para o Paraguai, quanto para a República da China.
Agora a gente precisa contextualizar um pouco a história, né, dessa relação. Essa relação começou na década de 50, durante a Guerra Fria. Na década de 50, os dois países eram ditaduras que eram apoiadas pelos Estados Unidos, né, em contraparte com várias guerrilhas que eram apoiadas pela União Soviética. No Paraguai era o Adolfo Stroessner, que estava no poder, e seu partido Colorado, e em Taiwan era o Chiang Kai-shek, do Kuomintang. Nessa época, o Adolf Stroessner era extremamente favorável aos Estados Unidos e seguia à risca a sua política externa. Então ele reconheceu Taiwan, como era comum na época no mundo ocidental, e reconheceu Taiwan e formou um laço muito forte com Chiang Kai-shek e com a República da China. Com o passo, os dois países, na década de 80 para 90, se democratizaram, né? Os dois países viraram democracias e mantiveram essa relação após saírem da ditadura. Porém, em 2008, o presidente Lula ele foi eleito no Paraguai. O presidente Lula era uma pessoa mais à esquerda, né? E houve um medo em Taiwan de que ele tentaria se aproximar da China. Ele tentou um pouco, mas não rompeu com Taiwan, não rompeu com a República da China, né? E se virou para a República Popular da China, controlada pelo Partido Comunista. Também foi nessa época que começou a pressão chinesa. Os chineses mandam até hoje a gente para tentar convencer políticos taiwaneses, eles mandam espiões, até sabotadores, né? Inclusive, recentemente, o, o, o Paraguai expulsou os diplomatas chineses do país, porque eles estavam conspirando com políticos para tentar fazer o Paraguai reconhecer a República Popular da China. E recentemente também o Partido Colorado, que é o partido principal desde a época da ditadura até hoje, a política paraguaia, voltou ao poder, né, e como eles têm uma ideologia bem de direita, bem anticomunista, eles estreitaram os laços mais e mais ainda com a República da China, com Taiwan. E esses laços vão se fortalecendo a cada ano, cada vez mais. Com isso, o que é que a gente pode concluir? Pode concluir que a diplomacia de Estados, entre Estados pequenos, Estados de fato, Estados que não são reconhecidos, é uma forma muito útil, né, e muito fácil, né, para que esses estados consigam manter suas relações diplomáticas, consigam fazer ter relações econômicas, financeiras, entre outras, né, e ter, acima de tudo, legitimidade. Né, o que a diplomacia de Estados causa, né, entre esses pequenos estados, esses estados que são reconhecidos, é a busca por uma legitimidade maior em um mundo em que nós temos várias disputas diplomáticas entre grandes potências, né, ou estados maiores em questão territorial. Então, o que a gente pode concluir é que, tanto para o Taiwan quanto para o Paraguai, tudo é muito benéfico e ajuda bastante em questões econômicas e políticas, tanto quanto a legitimidade. E à medida que as grandes potências, né, todo mundo diz que nós estamos entrando numa terceira guerra fria, né, entre a China e os Estados Unidos, vão se degladiando, principalmente para Taiwan, que tem sempre esse medo de ser invadida pela China, é muito importante, né, essa diplomacia de Estado para que essa busque legitimidade e busque sua forma de poder e resistência no embate entre grandes países, né, que são muito maiores e têm uma capacidade maior de exercer influência.